Pessoal, então, dando sequência à nossa conversa sobre industrialização, nós vamos agora passar aos casos concretos da industrialização no mundo. Então, nós vamos falar um pouco sobre quem são as principais nações industriais do mundo, como e por que elas se industrializaram e falar um pouquinho da geografia dessa indústria, né? Onde é que essa indústria está distribuída. Para isso, nós vamos fazer uma divisão importante, que vai ser um critério que a gente vai usar a aula inteira, diferenciando quem são os países de industrialização pioneira dos países de industrialização mais recente. Então, oh meu Deus do céu, peraí, gente. Apanhando um pouquinho aqui, agora vai, gente. Então, primeira questão importante: os países que nós vamos chamar aqui de países de industrialização pioneira são aqueles cuja indústria tem origem nas primeiras revoluções industriais, principalmente na segunda revolução, né? Já que nós vimos que a primeira foi praticamente restrita ao espaço territorial do Reino Unido. Na verdade, então, estamos falando dos países que se industrializaram a partir do começo do século XIX e viraram o século XX já como economias industriais relevantes. Nessa época, o mercado global ele era muito pouco incipiente, se fabricava muito para vender fora de um país e se comprava muito menos de fora de outros países, então a produção era mais focada em vender no próprio local onde estava a fábrica ou, no máximo, no próprio país. Então a produção ou era local, ou era regional, ou ela tinha uma abrangência nacional. E quando a gente falou de segunda revolução industrial, eu relacionei essa característica, prezar pelos mercados mais próximos, com as limitações que a gente tinha em termos de transporte e comunicação na época. O resultado, então, é que nós vamos ter indústrias onde a instalação, onde a concentração seguiu aquela lógica binária que eu apresentei a vocês, ou mais perto da matéria-prima, quando se trata de setores muito intensivos em matéria-prima, ou mais perto dos mercados consumidores, para produtos com um pouco mais de valor agregado, um pouco mais transformados, mais destinados ao consumidor final. Então, nós vamos começar falando desse clube de países que se industrializou antes, né, que se industrializou no século XIX. Começamos com o pioneiro de todos, que é justamente o Reino Unido. O Reino Unido reuniu uma série de condições que deu oportunidade a esse pioneirismo. A primeira delas é ter acumulado riqueza, né, ter sido um país que se saiu bem no acúmulo de riqueza, tanto por conta de partilha colonial, quanto na forma como se relaciona com o comércio com o resto do mundo, sempre voltando à exportação de manufaturados, né? É também o país onde coincidiram as inovações tecnológicas que foram fundamentais para a Revolução Industrial. E comentei na aula passada que também é o país onde surgiram as primeiras condições políticas realmente favoráveis com a Revolução Gloriosa, né? Então está aqui a data da Revolução Gloriosa, quase 100 anos antes da Revolução Francesa, praticamente 100 anos antes. Ela pôs fim ao absolutismo político no Reino Unido e instituiu o regime parlamentar que nós temos hoje. Até hoje o Reino Unido tem monarquia, mas essa monarquia é fortemente limitada, seu poder de decisão é praticamente mínimo diante do parlamento, né, das duas casas parlamentares que o Reino Unido tem hoje, que essa sim tem um poder de decisão muito importante, tomam realmente as decisões, né? E, segundo lugar, como a gente já havia visto, existe também uma outra questão importante, que é o fato do Reino Unido ter estendido um significativo mundo colonial, que no século XIX, de certa forma até respondendo a essa situação que é o crescimento da industrialização, o Reino Unido vai ver esse mundo colonial se expandir ainda mais, né? No século XIX, os britânicos serão os responsáveis pelo maior império colonial do mundo, apelidado na época de o império onde o sol nunca se punha, né? O império começava lá na Austrália e até o extremo ocidente em algumas regiões, né? Então, esse extenso mundo colonial foi fundamental para que o Reino Unido dispusesse de matéria-prima em abundância e no futuro vai ser também uma fonte de mercado consumidor. Bom, pensando nos setores que os britânicos se destacam, a maior parte da indústria britânica surgiu em torno de Londres, Manchester, Liverpool,
também Glasgow e Belfast, que são regiões muito ricas em carvão, especificamente um tipo de carvão. Nas aulas de energia a gente vai falar sobre isso, que é a hulha. Daí o uso da expressão região hulheira para se referir, principalmente a essa região aqui entre Manchester e Liverpool. Além disso, Glasgow e Belfast são capitais regionais, Glasgow, capital da Escócia, e Belfast, capital do Reino do Ulster, da Irlanda do Norte. Então, a existência dessas cidades industriais teve a ver tanto com matéria-prima, no caso de Manchester e Liverpool, quanto nos outros casos com a presença ou com a maior proximidade dos mercados consumidores. Atualmente, o Reino Unido não tem muitas indústrias, não é um país de industrialização hoje muito relevante na geração do seu PIB, exceção feita a alguns setores modernos que ainda hoje você encontra no país, que estão associados aos tecnopolos. Tecnopolo é aquele conceito que a gente viu na aula anterior, são áreas onde eu junto empresas voltadas à alta tecnologia, com centros de pesquisa e universidade, para criar uma conexão, para criar, o termo correto é uma sinergia, onde existe uma complementaridade entre os três elementos, né? A universidade fornecendo mão de obra, centros de pesquisa fornecendo a tecnologia e as empresas pondo isso tudo para funcionar, né? Então, se destacam-se a cidade de Edimburgo, na Escócia, e a própria Birmingham, no território inglês especificamente, né? Setores que a Inglaterra se destaca ainda hoje. Carros, temos algumas marcas de automóveis, várias delas já em parceria com a China, por exemplo, a Jaguar, mas ainda temos alguma fabricação. Os aparelhos eletrônicos, tá? Os componentes, na verdade, para aparelhos eletrônicos. A indústria farmacêutica britânica, então voltada aí a laboratórios, né? Produção de remédio, produção de fármacos, de cosméticos, e também a chamada indústria petroquímica. Das maiores economias europeias, desculpem, o Reino Unido é a única que tem realmente uma relevância na economia do petróleo. Tá? Vamos encontrar muito petróleo no extremo norte do país, na região litorânea, a região do Mar do Norte, que faz com que hoje seja o Reino Unido um dos maiores produtores europeus. Tá? Depois nós passamos ao caso da França. A França é considerada a segunda grande nação a se industrializar, só depois do Reino Unido. Chegou mais tarde na questão política, né, fazendo a Revolução Burguesa quase 100 anos depois, mas vocês vão lembrar que a Revolução Burguesa na França é uma Revolução Burguesa de fato. Ela é drástica, ela liquida o Ancien Regime, o antigo regime, que era a antiga monarquia, né? E o aniquila, inclusive, de forma física, né? A família real é eliminada, diferente do Reino Unido, onde a família real é relativizada, tem os seus poderes podados de certa forma, mas não deixa de existir, né? E também a França vai se valer de ter um mundo colonial relativamente grande, com destaque às possessões do Oriente Médio e também possessões no norte africano, que serão muito importantes para os franceses. Vai se especializar desde muito cedo em manufaturas de luxo, isso é um diferencial da França, tá? Até hoje o país tem essa tradição. Seus setores mais tradicionais estarão ao redor de Paris, que é de longe a maior cidade do país, portanto concentrando a maior parte da indústria voltada à proximidade do mercado consumidor, que na época era a indústria têxtil, calçadista também, e a região de Alsácia-Lorena, uma região importante e riquíssima em minério de ferro, disputada várias vezes com a Alemanha nos conflitos regionais, e importante para a indústria de base francesa. Então, a indústria siderúrgica vai se concentrar preferencialmente na região de Alsácia-Lorena, que é a divisa nordeste, desculpem, da França, divisa com a Bélgica. Bélgica e Holanda. Tá? Depois nós temos alguns setores modernos espalhados em tecnopolos na região centro-sul, destaque para Lyon e Marseille, e a França tem alguns setores até hoje de grande dinamismo na sua economia. É uma grande produtora siderúrgica na região da Alsácia-Lorena, consegue ser uma produtora química expressiva, apesar de quase não ter petróleo, depende do petróleo importado de outros países. Tem uma indústria de equipamentos e máquinas, indústria bélica, a França é uma importante potência bélica, ela é uma potência nuclear,
Ela hoje desenvolve com o Brasil aquele projeto do submarino nuclear. Ela tem companhias importantes do setor de aviões de combate, né? Principalmente o avião Rafale, que o Brasil quase comprou recentemente, passou perto de comprar e depois acabou fechando uma parceria com a Suécia. A própria indústria aeroespacial, com destaque aí para a companhia Airbus e também para a fabricação de satélites. As indústrias automobilísticas, né, as várias marcas de carro, inclusive atuando aqui no Brasil, Citroën, Renault, Peugeot. A indústria farmacêutica, que inclui também a indústria de cosméticos e perfumaria. A indústria alimentícia, principalmente vinhos, queijos e produtos embutidos. E muito importante, embora não seja uma indústria na forma mais convencional de se dizer, o setor de turismo é hoje, ou se comporta hoje, como se fosse uma indústria. E a França é o maior destino turístico do mundo. Recebe mais de 80 milhões de turistas por ano, ou recebia, pelo menos, agora com a história do Covid, né? Vocês, inclusive, devem ter visto aí algumas imagens incríveis dos pontos turísticos de Paris completamente desertos, né? Então, temos aqui os dois países que a gente destacou, tá? Só para vocês terem uma ideia, dentre as economias europeias, a França é hoje a segunda, o Reino Unido é a terceira economia. Então, comecei pelo Reino Unido, aqui estão as cidades mais industriais, né? A cidade de Londres, Manchester e Liverpool, que formam a região Uleira, também é chamada de Black Country. E aqui os polos industriais mais recentes, Edimburgo, Birmingham. E aqui no caso da França, nós temos Paris, com uma região importante de indústria tradicional. A divisa aqui, onde está toda a grande região da Alsácia-Lorena, destaca aqui para a região de Estrasburgo, também indústria tradicional, e a indústria mais moderna em Lyon, Marseille e também um pouquinho em Bordeaux, né? Gente, antes de avançar, é importante só fazer um prólogo a respeito desses mapas. As provas não vão cobrar que você saiba exatamente onde ficam todas essas cidades, todas essas localidades. Mas, eventualmente, o que pode acontecer? Aparecer um mapa da Europa com algumas manchas similares a essas e a questão perguntar o que essas manchas estão identificando. Você tem que ter uma ideia de localização dessas indústrias. Não precisa saber tudo, não precisa saber de cor os nomes, tá? Mas ter uma ideia, se aparecer num mapa geral, que se essas áreas estão destacadas, elas correspondem às áreas industriais, no caso aí dos dois países. Beleza? Caso da Alemanha, que é hoje a maior economia e uma das poucas potências industriais tradicionais até hoje, né? Até hoje em funcionamento. A Alemanha foi um dos últimos países da Europa a desenvolver a industrialização. Muito disso tem a ver com a característica política. A Alemanha não era a Alemanha na primeira metade do século XIX. Primeira metade do século XIX, o território alemão ainda estava dividido em reinos, né, em reinos praticamente autônomos, e é só na metade do século XIX que começa a ocorrer um processo de unificação, ou seja, de todos os reinos alemães se unirem na forma de um único país, com um único governo, com um único idioma, com uma única legislação. O reino que conduziu esse processo de unificação é o chamado Reino da Prússia. Sumiu meu cursor. Aqui. O Reino da Prússia, que era um dos reinos mais ricos, que tinha um pouquinho de indústria, onde existia uma aristocracia rural que começava a desenvolver a industrialização e aspirava à unificação como forma de dar vazão a esse impulso industrial, né? Um país que não é país, está dividido em reinos, e não consegue quase fazer comércio. A hora que se unifica a Alemanha, eu tenho a mesma moeda, os mesmos pesos e medidas, o mesmo idioma, e isso vai destravar o comércio. Então, quem fez isso foi a elite aristocrática, os chamados Junkers. Por isso, alguns autores dizem que o que aconteceu na Alemanha é uma forma muito peculiar de industrialização, chamada de Via Prussiana. A Via Prussiana significa fazer uma revolução industrial sem fazer uma revolução burguesa. Quer dizer, lá na antiga Prússia, lá no território atual da Alemanha, quem vai fazer a revolução industrial é a própria nobreza, é a própria aristocracia decadente que se torna a nova burguesia. Então, isso é uma peculiaridade. Não houve uma transição de classes dirigentes tão abrupta como houve no caso britânico, como houve no caso francês, mais ainda, né?
Bom, e desde que iniciou se iniciou o processo industrial na Alemanha, nós tivemos desde muito cedo um problema que foi a limitação de matéria-prima, tanto do território alemão, quanto a escassez de fronteira, de colônias, né? Fazendo com que muitas vezes a Alemanha entrasse em atrito com países vizinhos, gerando tensão fronteiriça, já que os recursos eram insuficientes e, ao mesmo tempo, o país passava por uma acelerada industrialização a partir do século XIX. Isso, inclusive, levou a Alemanha a algumas guerras, né? Muitas delas, algumas menores, outras maiores. As duas maiores envolveram a França e a disputa da tal Alsácia-Lorena e as reservas de carvão. E nas últimas décadas, a Alemanha é um país que passou por muitas transformações, porque ela conseguiu criar um modelo de desenvolvimento econômico um pouco diferente da maioria dos países desenvolvidos. Enquanto a maioria dos países ricos viu, a partir dos anos 70 e 80, as indústrias irem embora, montarem fábrica na China, na Índia ou em outros países onde era mais barato, a Alemanha se antecipou a esse processo e o governo alemão chamou os presidentes das empresas e os líderes dos sindicatos e fez uma série de negociações. Essas negociações fizeram com que muitas fábricas deixassem de ir embora da Alemanha. Como é que foram essas negociações? Os empresários aceitaram não fechar fábricas, aceitaram manter o pagamento dos salários. Ao mesmo tempo, os sindicatos aceitaram trabalhar mais, aceitaram permitir que os trabalhadores trabalhassem mais, ganhando a mesma coisa. Com isso, houve um ganho de produtividade e empresas pararam de deixar o território alemão. E o país ainda hoje consegue, então, ter indústrias. É um dos raros países envolvidos que exporta produto industrial. Isso é uma coisa raríssima, né? Salvo a Alemanha, um pouco os Estados Unidos, os outros países praticamente não têm mais fábrica de nada, quase de nada, né? Bom, em termos de distribuição, os setores mais tradicionais da indústria alemã estão ao redor da região do Vale do Elba, onde está Berlim, e principalmente na região da Renânia-Westfália, onde estão dois grandes rios, Rio Reno e Rio Ruhr. Isto aqui é uma grande concentração de carvão no século XIX, por isso também ajudou muito o desenvolvimento da indústria, além, é claro, das enormes hidrovias facilmente navegáveis da região. Mais recentemente surgiram setores modernos no sul, acompanhando o rio Danúbio e especificamente na região chamada de Baviera, que é hoje a região então que comporta as principais indústrias voltadas a setores de alta tecnologia. Dentre os setores que a Alemanha se destaca, então, automobilística, né? A Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, a indústria química, grandes grupos como o grupo BASF, o grupo Bayer, a indústria farmacêutica, também ligada a esses dois grupos, né? Laboratórios, a indústria de alimentos, principalmente conservantes, aromatizantes, corantes, tecnologia de alimentos, e a indústria de maquinário, a indústria mecânica, né? Então, a maior economia atualmente da Europa, né? Temos aqui a região do Vale do Elba, que é onde está Berlim, e temos também Dresden. Estas são áreas que estavam na chamada Alemanha Oriental, na Alemanha socialista, por isso herdaram um padrão industrial muito ultrapassado. Então, grande parte dessas indústrias está sendo desmontada na Alemanha de hoje. Essa é a região do Reno-Ruhr, onde estão as grandes indústrias tradicionais, por causa do carvão e das hidrovias facilitando o escoamento. E, finalmente, aqui estão as indústrias situadas na região do Vale do Danúbio, ou região da Baviera, sul do país, né, que fazem da Alemanha, então, hoje, a maior potência industrial europeia. E para fechar os países europeus, temos a Itália, que foi também um país que teve condições semelhantes às da Alemanha. Ela também é um dos últimos a se tornar país. Também no século XIX, a Alemanha ainda estava dividida em reinos. E é na metade do século XIX que os reinos da porção norte, principalmente os reinos de Piemonte e de Sardenha, iniciam um processo de unificação, subjugando os demais reinos, o que cria um país unificado, com uma moeda única, com leis únicas, com um idioma único, mas não consegue eliminar radicalmente as suas diferenças regionais. Até hoje é perceptível isso na Itália,
O sul é bem mais agrário e proporcionalmente mais pobre que o norte, que é muito mais industrializado e, consequentemente, mais rico. Inclusive, há hoje no norte um partido que tem crescido bastante, que é a Liga, cuja motivo de fundação é o separatismo da região norte da Itália. Hoje esse desejo está um pouco mais enfraquecido, mas não sumiu de vez do debate. Bom, os setores mais tradicionais da indústria italiana, ao redor de um rio situado na porção centro-norte da Itália, Rio Po chamado, por isso então Vale do Po, onde estão cidades como Turim, Gênova, Florença, Trieste e também Veneza. Trieste e Veneza, dois portos importantíssimos por onde entra a matéria-prima para a indústria italiana. E hoje nós temos setores modernos espalhados em tecnopolos em Roma e também na cidade de Nápoles. Pensando nos principais setores, nós temos a indústria mecânica, equipamentos, principalmente autopeças, a própria indústria automobilística, o grupo Fiat é o maior deles, né? Hoje em fusão já com o grupo Renault e controlando o grupo Chrysler também atualmente. A indústria de alimentos, vinhos, frios, queijos, espumantes, a indústria química, a indústria da moda, não a fabricação de tecido ou roupa, não a indústria têxtil, mas sim o design, a criação, os desfiles e o lançamento de tendências, né? A Itália sempre teve uma tradição muito forte nessa área do design, também design de móveis, design de carro, mas na moda mais do que tudo, né? E o caso do turismo, que faz da Itália o segundo maior destino turístico do mundo também, então gerando um movimento importante na economia italiana. Então aqui estão as cidades da região do Vale do Po, aqui o mapa com as marcas de relevo deixa muito claro o que é essa planície enorme chamada de Vale do Po. E aqui estão cidades importantes como Milão, Bolonha, depois nós temos Turim e Gênova, que são importantes também, né? Os tecnopolos mais recentes em torno de Roma ou Nápoles, né? Caracterizando aí uma industrialização que é bem mais recente do que a dos outros países que nós temos. Bom, com isso a gente fechou então a descrição do padrão industrial que a gente vai encontrar no caso europeu, né? Agora, passando a outro país de industrialização antiga, os Estados Unidos. A industrialização americana ela só começou após a Guerra Civil, né? A maior guerra da história americana, a guerra que mais matou americanos. Curiosamente, é uma guerra de americanos contra americanos, é a Guerra do Norte contra o Sul. Ela se deu por uma série de motivos, mas basicamente porque havia modelos muito distintos entre a economia do Norte, voltada à pequena produção e à industrialização, e a economia do Sul, que era monocultora estilo plantation, e a guerra é vencida pelo Norte, o que selou de forma decisiva o futuro dos Estados Unidos, porque se tivesse vencido o Sul, talvez os Estados Unidos tivessem vivenciado um atraso econômico muito grande, parecido com o que nós, por exemplo, vivenciamos no Brasil, quando oligarquias agricultoras não tinham o menor interesse em promover desenvolvimento industrial. Nos Estados Unidos foi ao contrário, né? As oligarquias do Sul, voltadas lá ao algodão, ao milho, ao tabaco, foram derrotadas. O Norte vence, vai abolir a escravidão de uma forma até bastante pioneira, vai iniciar a construção de enormes ferrovias ligando o leste ao oeste do país, vai instituir ensino público gratuito a toda a população e vai involuntariamente fazer uma reforma agrária. Involuntariamente porque não houve uma readequação de lotes, não é exatamente uma reforma agrária, mas o efeito é exatamente o mesmo, né? Foi assinado logo após a Guerra de Secessão um ato chamado Homestead Act, que autorizava as famílias americanas a migrarem para o interior dos Estados Unidos e, caso encontrassem terras desocupadas, poderiam tomar posse dessas terras desde que elas não excedessem 32 hectares. Né? Na verdade, esse processo começou um pouquinho antes da guerra, mas ele se acentua após a guerra. E esse Homestead Act fez com que milhares de americanos entrassem interior adentro e conseguissem se tornar pequenos produtores, donos de terra, o que vai ajudar os Estados Unidos a terem um mercado consumidor grande, com muitas pessoas com poder de consumo. Isso começou a ser forjado por essa
reforma agrária não declarada que o governo americano acabou fazendo. É bem verdade, não podemos esquecer que essa reforma agrária desconsiderava a presença dos indígenas, né, dos americanos nativos. Se estima algo em torno de 6 milhões de indígenas dizimados, principalmente nesse período, pelos colonos que iam se dirigindo ao interior, né? Esse é um movimento conhecido também como a Grande Marcha para o Oeste nos Estados Unidos. Bom, além disso, contribuiu para a industrialização americana um protecionismo elevado e seletivo, né? Você importar matéria-prima nos Estados Unidos do século XIX não tinha imposto nenhum, mas exportar qualquer matéria-prima você pagava impostos pesadíssimos, então quase não valia a pena exportar matéria-prima a partir dos Estados Unidos, e o contrário quando o produto era industrial. Importar um bem industrial da Inglaterra era caríssimo. Agora, exportar um bem industrial para fora dos Estados Unidos, você não pagava quase nada ou nada de imposto. Resultado é uma prática, um caso muito evidente de como o protecionismo foi usado aqui como uma ferramenta fundamental para defender e estimular o setor industrial doméstico. Bom, outra característica é que os Estados Unidos sempre foram um país muito permissivo para as empresas, muito poucas leis limitam a atuação de empresas até hoje nos Estados Unidos, o que permitiu o surgimento de enormes grupos, ou por compra ou por fusão de grandes empresas. São chamados oligopólios, a gente já estudou isso lá na parte de globalização, mas não é à toa que já no começo do século XX existem oligopólios americanos atuando no mundo inteiro, como, por exemplo, a Chiquita Brands, que é a maior comercializadora de frutas do mundo. Na época ela se chamava United Fruit Corporation, uma das primeiras multinacionais no sentido moderno do termo, ou transnacionais seria o mais correto, né? Agora, em termos de geografia da indústria americana, gente, nós precisamos diferenciar os setores tradicionais dos setores modernos, observando que setores tradicionais se concentraram na região nordeste dos Estados Unidos, hoje conhecida como cinturão da manufatura. Nessa região havia mais matéria-prima, havia mais população como mercado consumidor, haviam facilidades de transporte graças à presença dos grandes lagos. Por isso, então, a indústria americana surgiu aqui no século XIX. E só na segunda metade do século XX há um processo de surgimento da indústria moderna voltada a uma região nova chamada de Sun Belt, que é o apelido que nós damos à porção sul e sudoeste dos Estados Unidos. Esta região do Sun Belt ela vai receber, após a Segunda Guerra, muitas indústrias que deixaram as regiões tradicionais. O Manufacturing Belt passa a ser conhecido como cinturão da ferrugem, o Rust Belt. E estas empresas, então, começam a lançar parte das suas fábricas, principalmente as voltadas à alta tecnologia, para os tecnopolos encontrados no sul, né? Claro que estou falando aqui de atividades de inovação, porque as atividades voltadas à produção, na sua maioria, já vão estar sendo deslocadas para outros países, como o México e também a China. Dentre essa região, então, que conforma aí o chamado Sun Belt, destacam-se estados como o Texas, a Geórgia, a Flórida e a Califórnia, o maior deles, com destaque específico para uma cidade chamada Palo Alto, na Califórnia, próxima a São Francisco, onde está o maior polo de alta tecnologia do mundo, o chamado Vale do Silício. No Vale do Silício, a gente vai encontrar uma enorme concentração de indústrias voltadas à eletrônica e microeletrônica, à informática, né? Aqui é o berço de grandes companhias de alta tecnologia, lá como a própria Apple, como a Microsoft, e também a indústria de telecomunicações aeroespacial. E, além dessa região, nós vamos ter também a cidade de Seattle, lá no extremo noroeste, que não está no Sun Belt, mas também recebeu muitos investimentos, com a fábrica da Boeing e também com as companhias que fabricam míssil e avião de guerra. Tá? Vou mostrar isso melhor no mapa agora para vocês. Mas os Estados Unidos, apesar de serem um país que perdeu muito das suas indústrias que se dispersaram pelo mundo, né, eles continuam tendo algumas indústrias importantes, principalmente o setor bélico, setor de aviões e satélites, informática, eletrônica, o setor de telecomunicações e automobilístico, né? Então, este é o mapa fundamental para você estudar a industrialização americana.
esta região toda aqui, as duas regiões que estão aqui envolvidas em uma linha de cor amarela, vamos dizer assim, fazem parte do Manufacturing Belt, né? Então, são as áreas onde os Estados Unidos começou a ser povoado, as 13 colônias. Aqui fica Detroit, que foi considerada a capital mundial do automóvel. Aqui estão as cidades que estavam se conurbando, né? Boston e Washington, formando uma megalópole chamada Boswash. E hoje, grande parte das fábricas deixou esta região e sobraram aqui funções de comando, né? No caso de Washington, a função de comando político, aqui está a sede do governo federal, e Nova York, a função de comando econômico a partir da Bolsa de Valores, das sedes das grandes empresas, né? O que, aliás, ajuda também a gente a entender essa epidemia do Covid que atinge os Estados Unidos inteiro, mas é brutalmente concentrada em Nova York por ser uma cidade global, por ser uma cidade que recebe fluxos do mundo inteiro, né? Acabei de ver a notícia agora de manhã, que é o que tudo indica, inclusive, grande parte do Covid chega a Nova York via Europa e não via China, né? Porque o trânsito via Europa é muito mais intenso. E aqui nós temos as novas regiões industriais. Essa é a região do estado da Geórgia, principalmente. Temos também aqui na Flórida, mas aqui com muito mais intensidade teremos a cidade de Dallas, de Houston, Texas e Geórgia, na verdade, né? E Nova Orleans como centro industrial, na indústria principalmente petroquímica. Aqui as indústrias de alta tecnologia, São Francisco, desculpem gente, São Francisco, Los Angeles, e aqui a cidade de Seattle, a indústria aeroespacial. Então, conhecer e estudar esse mapa dos Estados Unidos é muito importante, tá? Se no caso da Europa as indústrias só foram cobradas de uma forma extremamente genérica e superficial, neste caso aqui, a gente vai ver o tema sendo cobrado com muito mais detalhes, tá, gente? Então é muito importante, estudem esse mapa, desenhem essas regiões e façam resumos em cima dessas localidades, tá? Coloquem aqui as cidades, coloquem que tipo de indústria está se desenvolvendo ou se desenvolveu. Bom, passando à frente nessa lista de países que se industrializaram de forma pioneira, nós temos o caso do Japão. A industrialização japonesa ela começa no finalzinho do século XIX, quando o Japão vira um país de monarquia absolutista. Isso aconteceu durante o governo da dinastia Meiji. A dinastia Meiji, que até hoje reina sobre o Japão, era uma dinastia que estava enfraquecida, mas que no final do século XIX, aliás, teve a ajuda de potências estrangeiras para retomar o poder contra outros reinos japoneses e impor uma unificação à força, né? Essa unificação fez com que, a partir do final do século XIX, o Japão se industrializasse, formasse um grande exército, começasse a se tornar uma grande potência, mas também entrasse em rota de colisão com os países desenvolvidos, com as potências industriais, principalmente com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra, porque o Japão tinha ambições de se tornar a maior potência do Oceano Pacífico. Isso não se concretizou, o Japão acaba sendo derrotado na Segunda Guerra Mundial e, uma vez derrotado, vai ser instalado no território japonês uma reforma, e uma das imposições que essa reforma traz, que é feita pelos Estados Unidos, diga-se de passagem, é transformar o Japão numa monarquia parlamentar. O Japão de hoje ele tem rei, aliás, recentemente o príncipe abdicou, né? Nós tivemos uma sucessão real, só que é semelhante ao caso inglês, né? Existe um parlamento e um primeiro-ministro que tomam decisões. Então, a família real ela tem mais função simbólica, decorativa, do que deliberativa, do que capacidade de decisão. Também após a Segunda Guerra, temendo o avanço do comunismo, americanos ajudaram a reconstruir o Japão, criando um estado de bem-estar social a partir de um plano semelhante ao Plano Marshall, conhecido como Plano Colombo. O Plano Colombo, então, é o plano de financiamento à reconstrução japonesa que faz com que o Japão tenha dinheiro para investir em educação, saúde e infraestrutura, tornando-se um dos países mais desenvolvidos do mundo. E também, a partir dos anos 60, esse desenvolvimento vem com um surto de crescimento que vai ganhar o apelido de milagre japonês.
O milagre japonês ele é produto de uma série de fatores como protecionismo, investimento público, poupança interna, e fez com que a economia japonesa crescesse assustadoramente rápido a partir dos anos 60, ao ponto de, no começo dos anos 70, o Japão já se tornar uma das maiores potências mundiais. E hoje, mesmo com mais de 20 anos de dificuldades econômicas, o Japão se mantém entre as economias mais envolvidas do mundo. É hoje considerada a terceira maior economia mundial. Bom, em termos de distribuição da indústria japonesa, nós vamos encontrar os setores mais tradicionais em torno do eixo concentrado formado entre Tóquio e Osaka, que é uma grande megalópole. Entre Tóquio e Osaka há uma imensa continuidade, cidade grudada em cidade, conurbação total e tudo muito bem conectado por linhas de trem, inclusive trem de alta velocidade. Há também alguns tecnopolos espalhados pela ilha e por outras ilhas, aliás, do arquipélago japonês, né? São tecnopolos, e o destaque para setores como eletrônica, robótica, é o primeiro país a substituir mão de obra humana por robôs com eficiência, né? Os outros vieram depois, em muitos ramos, telecomunicações, a indústria naval e a indústria automobilística. Então, aí o mapa do arquipélago japonês com as suas 4 ilhas principais. Esta é a linha de trem de alta velocidade, que liga praticamente o país de norte a sul, né? E aqui temos a cidade de Tóquio e a cidade de Osaka. Então, essa concentração aqui forma o maior eixo urbano industrial japonês. E aí temos algumas áreas de tecnopolo isoladas, né? Normalmente próximo a universidades e a centros de pesquisa. E, finalmente, para fechar a lista dos países que se industrializaram de forma pioneira, nós temos o caso da Rússia. A Rússia é um país que demorou bastante para se industrializar, porque durante muito tempo vivia um regime muito atrasado, conhecido como czarismo, que era uma sociedade rural, lembrava bastante aquilo que a gente vê no feudalismo, senhores e servos, por exemplo. Só que, diferente do que havia no feudalismo, não existiam feudos aqui, e sim um único imperador. Então, havia uma mistura de economia agrária, de característica que lembra o feudalismo, com estrutura social absolutista. Os líderes absolutos eram chamados de czares. Czar, a palavra czar vem de César, né? Então, que era um título, né? Quer dizer, um título máximo, né? E foi só na segunda metade do século XIX que deixou de existir a servidão em território russo, né? Então, a abolição da servidão é uma coisa extremamente recente, mostrando que várias formas políticas levaram a Rússia a sair depois na corrida industrial. Mesmo assim, há alguns setores tradicionais em torno de Moscou e principalmente de Petersburgo, antiga Petrogrado e depois do Leningrado. Essa cidade ainda hoje tem o maior parque industrial básico da Rússia. Em 1917, a Rússia testemunhou a revolução que foi considerada a primeira grande revolução socialista da história. Esta revolução tentou fazer uma industrialização forçada, que começou com Lenin e depois se acelerou no período Stalin, até conseguiu desenvolver alguns setores, mas a maioria deles com amplo atraso tecnológico, né? Com uma deficiência tecnológica considerável, que, aliás, foi um dos motivos que levou a antiga União Soviética ao seu colapso. Nos anos 90, quando a Rússia deixa de ser União Soviética, ela vai privatizar as empresas que eram do Estado. Poucos grandes empresários terão acesso e vão comprar essas empresas, então essas empresas não vão ser pulverizadas na mão de milhares de acionistas, você vai ter pequeno número de pessoas, aliás, muito ricas comprando essas empresas, e se tornando ainda mais ricas, né? Por isso a Rússia é hoje um país que tem uma elite riquíssima e muito próxima do Estado, herdeira, de certa forma, do que era o patrimônio do Estado soviético. E vamos encontrar algumas cidades, setores modernos, destacando-se hoje a indústria bélica, a indústria aeroespacial e a indústria de satélites, né? Então vamos lembrar que esta é a porção mais tradicional da Rússia, onde está São Petersburgo e Moscou, e hoje nós temos algumas outras indústrias surgindo de forma mais distante, né? Mais separadas aqui do território original.
É importante você lembre, inclusive, que a partir deste trecho a Rússia é dividida por uma cordilheira montanhosa e essa parte toda, chamada Rússia Asiática, é um grande vazio demográfico onde nós temos muito pouca ocupação urbana industrial, exceto aqui na porção sul, que é um pouquinho mais quente. Tudo bem, pessoal? Então, aqui a gente fechou os países de industrialização pioneira e agora, na próxima aula, vamos dar sequência falando dos países de industrialização tardia.